Sejam bem-vindos, senhores passageiros, ao voo com destino à dimensão 42. Por favor, apertem os cintos. Ehi amici, allegria! Tarantella, 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 sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Fala galera, beleza? James na área pra dar continuidade ao episódio da semana passada. É isso aí, semana passada a gente tava falando sobre viagens internacionais. Só como o Wellington tem todo um ano de experiência viajando, a gente fez um episódio inteiro praticamente só das viagens dele. Agora na parte 2, na parte B, que vem depois da parte 1, depois do A. O papo hoje vai ser um pouco das minhas experiências e da Letícia também. Então, bora lá! Io penso che sono innamorato di lei. Em 2012, vocês dois foram pra Europa, certo? Que países que vocês foram? A gente foi pra Itália e pra Suíça. Qual o primeiro? Nessa ordem mesmo? Nessa ordem mesmo. Me conta um pouco como que foi, a cidade que vocês visitaram, hospedagem e tudo mais. A gente foi pra uma cidadezinha chamada Cerreto Guidi. Ficamos mesmo, fica na Florença? Próximo de Florença e Empoli, região da Toscana. A gente ficou em casa de família. Eu acho que cada um ficou em uma casa. Então, a gente ficou em casas de família. Você ficou? Em 2012? Não, eu não fiquei. Me explica essa história direito. A maioria da galera ficou em casas de família. Só que os monitores e professores ficaram em uma casa, uma pousada luxuosíssima, né? Uma casa estrutura fantástica, piscina, hidromassagem e o caramba 4 lá. Mas o que acontece? Nós não tínhamos comida dentro da casa. Eu nunca passei tanta fome na minha vida. Eu me senti um boia fria na Itália. Você tipo assim, com todos os luxos, na hidromassagem, assim, passando fome. Primeiro por quê? Vou explicar. Não é nem questão de condição financeira, nada disso. É até mais idiota ainda, porque a gente foi pra lá e ficava um pouquinho longe da cidade, essa pousada. Quando a gente saía, era muito cedo, aí os comércios não estavam abertos, e quando nós voltávamos dos nossos compromissos, a gente foi pra tocar e tal, não tinha mais nada aberto. Então a gente sobrevivia de migalhas de pão que os alunos traziam durante o dia, né, de manhã. Então era uma história bem triste, assim, bem triste que a gente passou. Agora que eu lembrei também, que você foi justamente para a mesma região que da sua outra viagem, lá em... Você reviu as pessoas que você tinha visto em 2002? Poxa, cara, sim, foi uma das coisas mais emocionantes, assim, de encontro com uma pessoa que eu tive, acho que foi a mais, porque 10 anos depois eu sinceramente, eu não me imaginava voltando pra Cerreto Guidi, né? Nem se eu fosse fazer um tour pela Europa, com certeza, por ser pequena, não estaria no mapa, né? Apesar da cidade ser muito turística, né? É que nem você falou, né? Que é a cidade do Leonardo da Vinci. Exatamente, a cidade natal de Leonardo da Vinci. Mas enfim, eu encontrei o pessoal que me acolheu quando eu fui, o Babo e a Mama. Esse era o nome deles? Não, era Fausto e Henriqueta. Babo é pai. Mama, adivinha? Ah, vai que, né? Mama é muito criativa. E as minhas... E Lê, como que era sua família lá? A família que te recebeu? A família que me recebeu era um casal, né? Tinham 2 filhos, um menino e uma menina também. A menina, ela era bem mais velha que eu, então eu quase não falei com ela, mas a menina era praticamente da minha idade. Aí com ele eu até que me aproximei bem. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 14. E você saía muito com a sua família? Como que era essa relação? Porque, querendo ou não, você foi lá a trabalho, né? Então, na verdade, eu pouco fiquei com minha família, porque a gente mais saía pra tocar, essas coisas. Meus pais, eles eram muito ocupados também. Só que eu até passei um tempo com eles. Eu lembro que uma vez a gente jogou ping-pong na mesa de jantar, foi muito legal. Mas também, o problema é que eu dormia demais, porque o fuso horário muda, né? E nossa, eu me sentia com sono o dia inteiro. Eu queria dormir sempre, sempre. Não mudou muito, né? Eu durmo pra caramba hoje também, mas tá bom. Na Itália, a gente conviveu bastante com os italianos, porque a gente foi tocar em escolas e tudo mais. E a gente ficou em família, também a gente teve muito contato com a língua e com as pessoas.
Quando você fala contato com a língua, de realmente aprender a falar ou ficar na embromação? Não, na embromação, porque a gente só tinha uma semana, então não dava pra aprender italiano em uma semana. Não. A gente tinha contato com a língua, a gente pegava uns aos outros lá, né? Com italiano pegava brasileiro. Tô brincando. Fazia mímica, fazia as coisas aí, pra tentar se comunicar. Era até fácil, né, Letícia? Era fácil. Eu particularmente, acho que a Letícia concorda também, que foi muito, apesar de ter algumas coisas que a gente ficava boiando lá, mas dava pra se virar, né? A gente não falava porra nenhuma de italiano, assim, mas dava pra se virar. Falava 1, 2 palavras, já conectava, misturava um pouco de português lá. E querendo ou não, são duas línguas que provém da mesma raiz, né, do próprio latim, são línguas românicas. Então. Ó, James Tô é falando cultura. letras. Não, mas sabe o que é engraçado isso de românica? Eu tinha acabado de ver na faculdade, agora recentemente quando eu fui no México, eu tava trocando um papo com o pessoal, né, relações do espanhol, português, e todos os mexicanos falavam, não, porque são línguas românicas do caralho, como as pessoas sabem isso? Eu vi na faculdade. Sério? É. Eu sabia, porque eu gosto de coreano lá, né? Aí no Wikipedia, quando você vê o nome, aí fala no romanizado, aí fica o nosso alfabeto. E na Suíça? Também foi em casa de família, morar na rua pedindo dinheiro, como que era a parada? A gente ficou na rua, infelizmente. Não, brincando. Ficou num albergue, meu. Só que não é espécie de albergue de São Paulo, sei lá. É tipo um hostel. Aí, o que é o propósito, né? São quartos, alguns têm muitas beliches, aí cabe umas 6 pessoas. E você paga mais barato, e às vezes você pode acabar ficando no quarto com pessoas que você não conhece. E aí o banheiro também ele não é no quarto, o banheiro ele é compartilhado. Geralmente fica no mesmo andar, tem uns 6 banheiros. Com chuveiro e com privado. Tinha lá suas comodidades. Não, claro. O quarto até que era grande. Era bom, o banheiro era super limpinho também, apesar de compartilhar. E também a gente ficou mais ou menos meio que todos quase no mesmo andar. Então praticamente só a gente usava os banheiros do andar, essas coisas. Vocês por acaso comeram muito chocolate, queijos, usaram canivetes ou relógios? A gente comia no próprio albergue e como era uma coisa mais internacional, né? Porque muitos turistas se acomodam lá porque é meio mais barato do que ficar no hotel normal. Então a comida meio que era internacional, tinha mais massas, arroz. Isso não tinha tanta comida típica da Suíça. Então queijo a gente não comeu, não. Eu não lembro de queijo nenhum, assim, em nenhum momento. Chocolate, sim. Sim, tinha. A gente ganhava os sagrados. O pessoal oferece muito. A gente ia em algum lugar, aí ia dar alguma coisinha, toma um chocolatezinho e tal. Mas vocês não ficaram o tempo todo no albergue também, né? Vocês foram tocar. Eu acho que a gente conheceu bastante a Suíça, turisticamente, a gente andou nos bondes. Também na rua, o transporte público ele é muito bom. E a maioria usa bonde, essas coisas, então na rua mesmo, você só vê carro luxuoso, né? Porque as pessoas mais abornadas. Era muito louco isso, porque tinha muito carro importado, né? E não é porque a gente tá na Europa, não, era absurdo. Zurique tinha muito carro, Mercedes, Ferrari, Porsche, sabe, esses carros dessas grandes marcas, assim. Lamborghini a gente viu lá, então era um desfile de carros luxuosos. Na Itália, a gente foi com o propósito de oferecer oficinas com ritmos brasileiros. São oficinas com ritmos brasileiros para ensinar tanto as crianças quanto os educadores, né, da escola. Foi legal porque, apesar de cansativo, foi bom ter essa interação entre os jovens nossos e os jovens europeus, né, porque dava para também eles associarem os ritmos deles com os nossos e aí fazer uma mistureba e eles conseguiam atingir o resultado final. É meio louco o que eu tô falando aqui, mas Quem que era o grupo inteiro que davam essas oficinas ou tinha alguém específico? esse era o legal, assim. Tinha os cabeças, né? Tinham oficinas ministradas, os monitores conduziam, né? Mas tinha, assim, teve uma pessoa que se destacou bastante lá, que era o Manuel. Ele é um abraço até, Manuel, certeza que ele vai estar escutando aí o podcast. Manuel Trindade, a família dele é uma família conceituadíssima, né? Tanto na área da poesia, quanto na área da cultura popular afro, né? O Manuel, ele já tem um brilho próprio
próprio, assim. Ele é muito comunicativo e muito interativo também. Então, ele ministrava as oficinas. Era engraçado que ele falava mal. Vou soltar. Ele tinha um jeito próprio. Ele tinha a sua linguagem própria, porque ninguém entendia no final. O brasileiro não entendia o que ele estava falando, o italiano não entendia o que ele estava falando. Ele fez uma linguagem própria, mas dava resultado. Ele misturou o português com o inglês e com o italiano e com o espanhol. Então ele fez essa... Era o Esperanto, ele tinha que fazer uma versão do Esperanto. Mas assim, foi bem legal. Essa interação das escolas foi a parte que eu mais curti de tocar. Na Suíça, não é nem questão do povo ser mais frio, né? Tem esse estereótipo, né? Que o suíço é mais fechado. Mas é que a gente realmente teve pouca programação. A gente tocou numa igreja, né? Que era mais de verdade. Tinha mais mendigo assistindo lá, porque serviam alguma refeição pro pessoal. Tinha bastante mendigo lá. Por incrível que pareça, tem mendigo na Suíça. E a gente tocou também numa escola, que foi uma apresentação também super legal, para agradecer os patrocinadores do projeto e tal. Então a gente foi mostrar o trabalho para eles também, foi super, super gostoso. Em relação às impressões que eu tive dos países, a Itália eu achei ela com um ar muito alegre. Tanto as construções, as pessoas, achei muito parecido com o Brasil também. A Suíça, não sei, eu achei meio cinza. As construções são muito góticas. Eu não sei também se o tempo colaborou, porque quando a gente foi estava muito nublado. Eu acho que era primavera ainda, mas estava muito nublado. E também tudo é feito de concreto, sabe? Eu não vi tantas árvores, tanta vegetação. E parecia mais, não sei, muito cinza. É verdade, eu também tive essa impressão. A questão do colorido, né? Não o colorido filosófico também, eu tô falando, que é a questão de... É tudo muito reto, né? O italiano já tinha mais essa coisa do brasileiro, né? O suíço, realmente, eles eram mais recatados e tal, tá deles, mas a cidade era tão certinha que ficava monótono, né? Nossa, o lugar de Zurique era uma cidade muito, muito limpa. Incrível. Era, assim, cinza por causa do concreto, mas, nossa, era muito, muito limpa. Você não via nenhuma sujeira no chão. Eu acho que a cidade... É que eu não fui pra outros lugares, assim, que dizem que, por exemplo, a Dinamarca, né, que tem, sabe, esses países que falam que também é muito organizado, mas eu nunca vi uma cidade ser tão organizada igual o Zurique. Tudo funciona, tudo. O transporte, pra você ter ideia, aqui a gente colocar uma criança de 8 anos pra entrar no ônibus e ir até tal estação sozinha, você vai preso, né? Você deve estar ficando louco. Lá não, é uma coisa natural. Ela é fria, mas ela funciona muito bem. Você vive excelentemente. A escola pública que a gente tocou, eu fiquei impressionada. Tinha 9 pianos de cauda. Os computadores, assim, última geração. E era pública, era muito bom. E tinha muita, suporte, muito material, assim, sabe? Campo de futebol. Nossa, tinha campo de tudo. Então, quadra de vôlei, natação. Era um absurdo. Piano de cauda, meu. Só vendo pra poder descrever, porque as salas também de aula com todos os suportes possíveis, parecia uma universidade. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Em 2013 eu fui agraciado, né? Uma viagem pro México, uma cidade chamada Mazatlán, La Perla del Pacífico, que fica no estado de Sinaloa, que por sinal é um dos estados mais perigosos do México. Acredite se quiser. É uma parada bem barra pesada, cara. Dia você tá andando na rua e do nada passar o exército assim, sabe? Armado, pronto pra sei lá o que, cara. Eu nunca vi isso. Você chegou a ter contato com esses narcotraficantes? Assim, lógico, não contato de interação, mas visual e tal, ou uma situação. Bom, o mais próximo que eu cheguei é até engraçado a história, eu lembrando aqui agora. Mazatlán, ela é uma cidade turística, né? E é de praia. Então tem o famoso Malecón, que nada mais é que um calçadão que cobre toda a orla dela, né? É um ponto turístico.
E ainda a maioria dos turistas, tem bastante pontos, restaurantes, o pessoal sempre tá passeando aí. E logo que eu cheguei lá, eu tava dando bobeira por ali, né? Daí do nada, não sei como, acho que eu fui pedir informação pra um cara. Era um moleque, tinha uns 3 anos mais velho que eu. Ele tem uns 20 anos. E não sei como, comecei a trocar ideia com ele, ele viu que era brasileiro. E do nada assim, ele mostrou, tem um pouco de maconha aí, cara, eu tenho aqui no meu bolso. Ele tirou do bolso, assim, sabe aquele short tactel? Aquele bolso que fica mais embaixo, ele abriu assim, tinha um pacote, maluco. Caraca, o moleque tá traficante. Mano, lotado de maconha, cara. Eu falei, caraca, mano, a polícia não pega, não? Eu falei, pô, agora é época de festa. Tipo, mó carioca, tá ligado? Ou carioca mexicano. Bom, isso foi o mais próximo que eu cheguei do narcotraficante. É uma experiência, né? Me marcou muito. Você aceitou a maconha? Oi? Não, eu fiz pro Erd, Letícia. Eu não sou dessa. Eu fui da sua. O Ed era muito legal, não é? Eu fui pelo Rotary, acho que até falei naquele piloto, não foi? Que o Rotary que me permitiu fazer essa viagem, Sim. com baixo custo, etc, blá blá blá. Eu até expliquei que eles tinham alguns parâmetros, né? Algumas normas a serem seguidas. Frequentar a escola e tudo mais. Foi muito bizarro, porque assim, eu fui fora de época, daí chegando lá me colocaram na série errada. Eu fiz metade final do segundo, começo do terceiro ano, então eu não pude validar nem nada e tipo, a escola era 1000 anos luz avançada, sabe? Então eu nunca, nem que eu quisesse eu conseguir validar meu ano lá. Eu fui naquele tipo de programa que eles chamam de high school, o ensino médio. Eu já expliquei como era a escola, que era uma escola de... Bom, pra quem não viu, era uma escola só de maioria burguesa, que tinha alguns bolsistas, e eu logo de cara me dei bem com os bolsistas, etc. Quem não viu esse piloto, acho que é o piloto D, né? Vai lá, tá aí na descrição, no caso da página do Face, dá uma ouvida lá que tá bem legal, embora seja um piloto, tá muito foda, um dos melhores pilotos. E você falando aí da cidade turística, então você teve contato com mais gente do mundo inteiro ou era uma coisa mais reservada? É engraçado que os gringos pobres, né, os americanos e os canadenses, no inverno, vão pra Mazatlan, porque Mazatlan, cara, é tipo Cuiabá, tá ligado? Até o inverno faz calor lá, só que tipo, no verão é insuportável de você andar na rua. Já no inverno é uma parada assim mais amena, vai lá pros 20 graus e tal, então é perfeito assim pro americano, pro canadense lá. Então lá pro final do ano, dezembro, até comecinho de janeiro, fevereiro, você vê muito canadense e muito americano, e você vê eles de longe assim, sabe? Mas também, como eu fui de intercâmbio, esse programa ele traz jovens de todas as partes do mundo. Então na minha cidade tinha alemães, franceses, italianos, suíços, tailandeses. Puxando esse gancho, James, na escola, questão da amizade, você fez muitos amigos lá e não só na escola, mas na cidade. O mexicano é um povo que te dá essa abertura pra fazer amizade e tal, ou você não carrega tantos amigos assim no México? É até engraçado, porque em Mazatlan eles têm uma espécie de tara mesmo pro brasileiro. Então, tipo, eu cheguei na escola, era o centro das atenções, sabe? Todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria saber como que era o Brasil, tal do samba, por que eu não era negro, se eu sabia jogar futebol e etc. Então, no começo, eu fui, tipo, o centro das atenções, sabe? Aí, com o tempo, foi meio que a poeira baixando, etc. Mas, sim, o mexicano é muito aberto, assim, ele lembra muito o brasileiro em vários aspectos, sabe? É muito festeiro, é muito convidativo. Sim, fiz bastante amizades lá, tive bastante amigos mexicanos. Os intercambistas, nem tanto, porque como eu cheguei fora da época, eles já tinham as panelinhas deles e tal. Então foi, assim, um pouco mais difícil de me entrosar com eles. A maioria eram meninas e bem burguesinhas também e tal, não era muito minha praia. Putas, vamos usar uma palavra bonita, vai. É a palavra do dia. Putas. Grande parte dos mexicanos, infelizmente, eu já perdi contato, mas nessa última ida ainda deu pra ver bastante gente, deu pra matar a saudade de bastante gente e tal. E é isso, cara. De verdade, eu indico muito, se você quer fazer turismo aí pra fora sem gastar muito e curtir bastante, vai pro México, cara. O México é muito foda. Com o idioma, você teve alguma dificuldade? Ou você confundiu alguma coisa? Deixa o Hélio fazer essa pergunta. Então, eu tava pensando aqui, porque eu que pensei, em relação ao idioma, você teve alguma dificuldade? Pô, o espanhol é muito próximo do português, então logo de cara eu não falava, mas conseguia entender praticamente tudo o que me falava, uma outra palavra que escapava, mas foi muito rápido pra mim, muito rápido pra
aprender espanhol. Eu nem tive aulas, que todo intercambista que chega, ele tem um curso de espanhol obrigatório pra aprender a língua. Como eu cheguei fora de época, meu intercâmbio foi tudo errado, cara. Então, eu tive a opção de não gastar dinheiro com esse curso, né? Poder gastar em outras coisas. Opa! Na maconha que eu quero oferecer. Assim, com 4 meses eu tava fluente no espanhol, sabe? Sabia praticamente tudo já. Desde o começo eu andava na rua sozinho. É uma cidade bem tranquila pra andar também, assim, sabe? São ruas fáceis, o transporte público também. O ônibus em si é bastante zoado, mas te leva, tá ligado? Então você conhece a cidade inteira sem problemas. O que pega no espanhol são as palavras falso combinado, pra quem não sabe. São aquelas palavras que parecem dizer uma coisa, mas na realidade estão dizendo outras. Outra característica interessante dessa minha viagem, mais precisamente do programa, né, é que ao longo da sua estadia no país, são promovidas várias viagens, para você conhecer um pouco mais do lugar que você tá vivendo, etc. Desde que eu cheguei no México, todos os intercambistas não paravam de falar na Ruta Maya, que é simplesmente um roteiro de cidades em que houve ou cultura maia ou cultura azteca, que é mais precisamente o sul do México. São cidades como Ciudad de México, a capital, Mérida, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Campeche. São inúmeras cidades, eu nem lembro, cara. E essa viagem é muito foda, foram 21 dias de viagem, era muito maluco, cada dia eu acordava num lugar diferente, assim, sabe? Tudo muito cultural, muito turístico, a gente viu sítios arqueológicos, vimos pirâmides, cidades que eu mais gostei foram Puebla e Oaxaca, são cidades, assim, bastante turísticas. Então, eu nunca tive oportunidade de ir pro México, mas tanto você quanto alguns amigos meus já me falaram que Puebla é um lugar muito bacana. O que tem de tão interessante, assim, nessa cidade? Eu acho que é um pouco do centro, o centro histórico é muito bonito. A maioria dessas cidades tem um centro histórico bastante inigualável, assim, sabe? As ruas não são pavimentadas, são aquele esquema de paralelepípedo, tem sempre aquela igreja católica, o comércio em volta não modernizou, manteve a estrutura, né, a arquitetura da época. Então, uma coisa que tem muito no México são os Oxxos. São mercadinhos, lojas de conveniência que tem de tudo, paraíso do México. E até mesmo o Oxxos, eles são nesse naipe, nesse visual da cidade, então é assim bastante simples, você se sente bastante à vontade, sabe? Nesses locais, bem organizado, bem limpo, bem gostoso de ficar, de conhecer, bastante histórico mesmo, né? Mas e quanto à comida? É inacreditável como é variada e gostosa, de verdade, assim. Eu gosto muito da comida brasileira, muito boa, eu adoro, porque eu não sou gordo à toa, né? Não tô gordo de sacanagem. Mas parte dessa minha banha, dessa minha barriga, é devido à comida mexicana, é maravilhosa. Claro, tem uns pratos mais complexos, mais elaborados, tipo Masterchef, mas também tem a comida de rua, a comida mais simples, que é maravilhosa. Você com certeza já deve ter ouvido falar nos tacos mexicanos, mas você sabe realmente o que é um taco? Não, pode me especificar? Para você classificar um prato como sendo um taco mexicano, você precisa, especificamente, acima de tudo, da tortilla de maíz, que é Já comeu pão árabe? É tipo aquela massa lá, digamos que é uma mini pizza assim, e é bem lisinha a massa. Pode ser feito de milho ou de trigo. É um pão fino, preparado com farinha de maíz, farinha de milho. Com ele, você pega ele na mão, tá? É comido com a mão, certo? E ele é como uma panquequinha, né? Uma mini pizza. E aí você põe carne, põe os molhos, põe os acompanhamentos, sabe? Você pode fazer um verdadeiro dogão de Osasco. É justamente isso que eu ia perguntar. É tipo o nosso dogão? Sim, mais ou menos. A diferença é que não vai a salsicha em si. Você também pode fazer com salsicha. O mexicano até brinca, que às vezes ele faz taco de taco. Eles põem tanta coisa que às vezes eles pegam um taco e agarram com outro taco, tá ligado? Então, pesquisa aí no Google, vê imagens de taco. Mais famosos são tacos de asada, bistec, cabeça, chorizo al pastor, de tripa, de sesos. Sabe o que é sesos? Miolo. Eles pegam até o miolo do boi. É bom, hein? É gostoso. E de cabeça é a mesma parada, são outras partes da cabeça. Daí os molhos mais comuns são o famoso guacamole, que eu preparo do abacate, um abacate diferente do nosso. Eles colocam basicamente
basicamente limão e sal no bate tudo, até virar um molho. E também tem bastante variados assim de chili, salsa, né? Que são mais apimentados. Eles pegam a pimenta e fazem os preparos deles lá específicos. Tem muito coentro, cebolinha, tomates, pepinos, sabe? É tudo pra acompanhar mesmo. O taco em si é a tortilha, a carne, e aí você põe o que você quiser. Mano, tô com fome. Fora os tacos, são os principais. Os tacos são mais do sul. Indo mais pro norte, a gente tem os famosos burritos, que é a única diferença, a principal diferença é que você vai substituir a tortilha de maíz pela tortilha de harina, que é de farinha de trigo. Elas costumam ser maiores e inclusive tem até a venda em alguns mercados. O famoso Rapidez é uma cópia dessa tortilha de harina. E aí você pode fazer o mesmo esquema. É mais comum fazer quesadilla, que é nada mais a tortilha com queijo derretido. É mais comum, eu vi as pessoas fazendo mais com tortilha de harina. E o mais gostoso de todos que eu acho é o burrito de machaca, que é um preparo de carne especial, que é a carne moída com tomate, com pimentão também vai, né, velho? Não sei. Enfim, a machaca é um preparo que eles fazem com a carne também. É igual o pastel especial aqui da feira. É idêntico, velho. Ay, mi morena de mi corazón. Em 2015, nós voltamos para a Europa e dessa vez a gente foi para Itália, Suíça e para a Espanha. Nessa ordem, Itália, Suíça e Espanha mesmo? É. O que teve de diferente, novo, foda, uau, nesse ano aí que vocês foram? Ah, não teve muito diferente, só que na Itália eu não fui pra mesma família. Eu acabei morando com uma hippie, doidona não. Nossa, ela era muito naturalista, sabe? Não tinha TV na casa dela, não tinha internet, não tinha nada de tecnologia. Uma vez, a gente tava lá de boa conversando, né? Aí ela tirou o papelzinho da bolsa e comecei a enrolar e fumou na minha frente. Um baseado do nada. De boca conversando com minha filha. Mas eu gostei muito de ficar na casa dela. Nossa, era tudo natureba, sabe? O shampoo. Nossa, era horrível o shampoo. Eu não conseguia usar. Era natural. Ela que fez, né? Essências da natureza. É, mas eu gostei muito porque... Do shampoo? Não, de ficar na casa dela, porque, não sei, a gente tá numa fase tão tecnológica, né? Eu acho que foi diferente, porque a gente fez basicamente a mesma coisa. A gente deu oficinas nas escolas e isso. Foi mais no mesmo, praticamente, essa parte aí da Itália. É. Quanto à Suíça, foi muito parecido a questão de tempo hábil, né? A gente teve bastante tempo para conhecer, para turistar. A gente novamente tocou numa escola, né? É que foi Realmente teve uma... eu não sei que era uma empresa, não sei o que era aquilo. Teve mais uma. Vocês estavam muito loucos nessa viagem, cara. Pra vocês não lembrarem onde vocês estavam. Eu juro que eu não lembro. Eu não lembro. Na primeira viagem na Suíça, eu peguei o piolho. Puta, pode crer, eu lembro disso. Em relação às apresentações, foram bem simples. A gente tocou em 2 lugares. Um foi numa firma, numa empresa, né? E a outra foi na escola. Um concerto também super legal. Que a gente tocou junto com um saxofonista brasileiro que mora radicado há anos na Suíça, né, que é o Rodrigo Botermaio. Sensacional, foi arrepiante, assim, porque a gente usa arranjos, a gente aprendeu as músicas muito rápido, assim. Teve pouco tempo pra ensaiar, né, Letícia? A gente tocou o resultado final sem o saxofone, que era o solista, era uma coisa. Quando ele entrou, deu um up na música, assim, que... Cara nova, né? Deu um... Não, ficou show de bola, assim. Eu tava tocando e me arrepiava, porque eu não sabia, não sabia como era, o resultado seria, assim, e arrepiava. Foi muito bom, assim. E só que eu não curti muito a Suíça por um pequeno probleminha.
pessoal. Eu tive problema dentário, cara. Tive um problema sério no dente. Eu já tava com um problema no dente. Eu tinha marcado o dentista pra quando voltasse, né? Mas o dente encrencou lá mesmo. Porque assim, na Itália a gente comia muito doce. Muito doce. Massa e doce eu exagerei. Tipo, era tudo muito bom, assim, Nutella. E aí isso causou mais infecção no meu dente. Tive que ir às pressas para um dentista. Sorte que a gente tinha o seguro. Cobria tratamento dentário, né? Problema dentário. Ele disse que era uma infecção grave. Aí tive que arrancar um dente lá. Dor insuportável e não entendia nada que o cara falava e tal. Ele falava, né? E ele dizia: meu, você não sei como você aguentou com esse dente esse tempo todo. E era era um dia antes da do concerto. Puta, e você sem o dente, você não é ninguém, né, velho? Um gordo sem o dente ter uma defasagem Não, mesmo. não, eu falo dos seus talentos musicais. Como que você vai tocar seu contrabaixo sem o seu dente? Eu tenho uma foto pré o dentista e pós o dentista, tipo... Primeira foto em pânico, a segunda você sorrindo. Não no ato do dentista, assim, antes, o ensaiando com o dente zoado e já com o dente bom. A primeira foto eu tô com uma cara de bulldog, assim, tipo, vocês não podem ver, mas vocês podem imaginar aí a cara que eu tô fazendo aqui. E aí depois, tipo, todo sorridente, animado, não sei. Artista da Colgate. Porque, meu, resolveu. Se não arranca aquele dente, eu acho que eu ia voltar morrendo pra cá. Eu acho que a pior dente. Eu acho que a pior dor é de dente, porque dói o ouvido, dói tudo junto. Mas, Wellington, pergunta técnica aqui. Você chegou a arrancar o dente em si ou ele reparou o seu dente? Não, teve que arrancar. O dente estava destruído. E a infecção já estava na raiz e na gengiva também. Até ele fez uma limpeza lá, pra arrancar o dente, meu. Teve que fazer raspagem? Teve que fazer uma raspagem, porque ele disse que poderia dar uma infecção mais séria. Afetar o resto da boca, né? Afetar outros dentes. Isso, e aí o dentista, né? Dentista não é médico. Então... Deixa o dentista ver isso. O dentista, ele acabou fazendo lá, pra arrancar meu dente, doía demais, assim. Eu tomei 3 anestesias, ele falou: eu não vou poder dar mais nenhuma anestesia, porque você vai começar a sentir mal. O bagulho já tava tipo dose cavalar. E ele falava: não pega anestesia, não tá pegando, porque eu sentia dor quando ele colocava o aparelho, então, e não era pra eu sentir. Até que veio uma anestesia que ele falou: cara... Essa aqui derruba um elefante, mano. Não é nem isso, é onde ele aplicou no meio da infecção. Então ele falou: dá a mão igual o parto. E isso até foi o marido de uma das coordenadoras que me acompanhou, o Vinícius, vou até citar o nome dele. Eu dei a mão pra ele, parecendo, eu falei: meu, vou ter um filho seu aqui. A gente riu muito, cara. Foi muito engraçado. Não, e pior, se não me engano, umas agulhas gigantes de metal, não, né? É uma coisa monstruosa. Mas eu tava com tanta dor, cara, que eu falava: meu, pode pôr uma broca na minha boca, mas que pare essa dor. Só que quando colocou a agulha direto, assim, na infecção, meu, foi a pior dor que eu senti na vida. Eu já quebrei um dedo, mas não senti essa dor. Doeu, que eu chorei, gritei, mas passou. Nisso, o Vinícius pegando na tua mão, né? Você esmagando Isso, esmagando a mão do cara. Imagina um puta negão lá apertando, gritando de dor, parecendo um monstro lá. Apesar que a voz tava fina de tanta dor. Chega, afinou a voz. Era um... Então foi assim, foi uma experiência. A Suíça não foi tão boa pra mim quanto as outras vezes por conta disso, mas me salvou mesmo, porque senão a gente ainda tinha Barcelona pra fazer. Imagina partir pra Espanha com uma dor absurda dessa e ia zoar o resto da viagem inteira. E passou, 3 dias depois eu tava bem. Depois disso, a gente foi pra Barcelona. Aí já na Barcelona a gente voltou a ficar em casa de família. Só que antes na Itália estavam sendo mimados, porque era só um em cada casa. E já na Espanha eu fiquei com mais 2 pessoas em uma casa. E aí, nossa, as casas eram top, hein? Eles eram muito ricos. Teve uma menina que ela ficou, era tipo vizinha da casa do Messi. As famílias eram muito ricas. Eu achei que ia ser bem mais fácil, né? Com o idioma espanhol. É bem parecido com o nosso, né? Com o português. É uma língua românica. É uma língua românica. Só que a família que eu fiquei, o pai quase não ficava. E a mãe, ela era da
Tchecoslováquia. República Tcheca. Ah, da República Tcheca. E ela tinha 2 filhos, um de 4 anos e outro tinha 6. Só que os menininhos também falavam tcheco. Então a gente não entendia nada, porque eu só ficava falando em tcheco. E ela queria falar inglês comigo. Eu até entendia mais ou menos inglês, né? Eu ficava... E aí é difícil entender o inglês de outro brasileiro. Imagina uma tcheca falando inglês. Minha nossa senhora. Mas foi bem divertido também. A gente tocou em uma escola e a Barcelona, não sei, eu achei, assim, mais ou menos a estrada, essas coisas, bem parecida com São Paulo, na verdade. Eu não achei bonito. Eu Uma esperava cidade mais. grande que cresceu a moda caralha. Barcelona também não me surpreendeu tanto assim, lógico, parece até uma heresia falar pô, Barcelona, meio blasé, né? Mas não é isso. É que ela é muito parecida com São Paulo mesmo. Povo correndo pra tudo que é lado, atrasado pra trabalhar, tem os turistas perdidos lá, mas andando no meio da multidão. Então tem os seus pontos turísticos, como aqui em São Paulo tem, então é muito parecida. Não foi uma novidade pra gente, né? Não foi uma novidade assim. E a gente teve um episódio engraçado falando dessa questão da metrópole, né? Como São Paulo. Foi no metrô, que a gente pegou um bendito metrô pra ir, um trem, perdão. Pegamos um trem pra ir e chegando lá, tava bem explicado. Vou dar um exemplo aqui que eu não lembro agora. Mas tipo, era estação AB. Mas tinha estação A e estação B. Porém, tinha também a AB. Beleza. E aí tinham várias pessoas, né? Inclusive um rapaz que já havia estado em Barcelona e tal. E a gente foi, passeamos, conhecemos. Quando a gente foi voltar embora, sugeriram da gente entrar em outra estação. Tava mais próximo ali, a gente se conduzia até essa estação AB. Tava muito explicado, só que aí resolveram descer, não, vamos descer no B, porque daí ia pro A e fazia o B, enfim, vocês a merda tá feita. E pior, que sabe o que eu fiquei puto nisso? É porque eu e mais um colega meu, o Lessa, a gente prestou atenção na orientação e tentava falar, eu aqui, me escuta, e o pessoal tava todo mundo discutindo e não sabia o que fazer. Falei, mano, deixa então o pessoal se ferrar. Falei, mano, vamos ficar aqui, a gente anda, pelo menos passeia e tal. Era muito óbvio, e daí depois, meia hora depois que foram dar ouvidos pra gente, só falei, gente, era só olhar o AB. E isso até outras pessoas foram se tocando disso. E aí que resolveu e a gente conseguiu ir embora, mas é muito metrópole Barcelona. É bonita tal, mas não é impactante aos nossos olhos, né? É que, querendo ou não, São Paulo é a maior capital da América Latina. É maior que a cidade do México, cara. Tem uns pontos que você vai de São Paulo, querendo ou não sei, eu nunca fui pra Europa, mas eu imagino, por exemplo, você tá lá na Catedral da Sé. Eu imagino que Barcelona não seja muito diferente daquilo, né? Aquela parte. Então eu imagino que seja parecido, né? Ou tô falando groselha? Não, exatamente isso. Tem uma catedral famosa lá, né? Todo mundo visita, para, tira foto, exatamente isso, assim. Eu lembro que a gente andou por uma avenida também, que era basicamente a Avenida Paulista. É da Paulista, vários né? prédios em volta e andando bem. E volta, no meio tinha um museu do Miró, né? E tinha também no Salvador Dalí, tinha uma, não sei se era a casa do Salvador Dalí. Depois a gente fez uma viagem, um dia que a gente foi pro centro de Barcelona, que a gente ficou na praia, né? Acho que era Castelldeville, não lembro mais o bairro. E a gente ficou onde tinham vários condomínios e tal, né? Um pouquinho mais afastado. E aí, o legal foi que quando um dia a gente saiu, só os monitores, né? Os professores pra passear, porque tinha outras programações com as famílias, os jovens, né? E daí a gente pegou um ônibus que fazia o tour por Barcelona. Então levou a gente no Camp Nou, né? Que é o estádio, pra quem não sabe, é o estádio do Barcelona. Teve um monte de pontos que deu pra conhecer. Eu acho que foi mais proveitoso do que a gente andando lá, porque foi já em pontos estratégicos. Mas é uma cidade legal, né? A gente não tá menosprezando também a cidade, né? Só que eu, particularmente, minha cidade favorita de todos que eu visitei é São Paulo. Não por ser brasileiro e tal, né? Mas São Paulo pra mim é a cidade. Enfim, de qualquer forma, foi muito legal Barcelona. Foi legal, tal, conhecer, né? Não só foi uma experiência fantástica, como vocês estiveram entre celebridades do mundo futebolístico, não é mesmo? Conta essa história aí, Wellington. Então, quando a gente foi fazer uma apresentação numa escola chamada British Airways. Não, que Airways? Que British School. British Airways é a companhia aérea. Porra, não corta isso não, deixa essa babaquice minha aí. Não, ainda mais você falou errado, né? Não, mas
a gente foi tocar na British School, que é uma das escolas, inclusive tem aqui no Brasil, uma das escolas mais conceituadas do mundo, né? Cuja qual oferece uma educação com o inglês como base. E aí a gente, no meio de Barcelona, a gente foi fazer uma oficina, eis que era dia dos namorados e tal, também lá, dia de São Valentim, que é equivalente ao dia dos namorados aqui. A gente tá conversando na entrada, acabamos de chegar, as crianças... Aquela rodinha de colégio. Isso, as crianças entrando pra escola. De repente passa um cara, né? E aí um colega meu falou, mano, Luizito Soares acabou de passar. Eu peguei e falei, mano, para, só porque a gente tá em Barcelona, vai ver um jogador de futebol. Cara, na esquina vocês estavam esperando o Iniesta, ou sei lá, o Puyol, mas enfim, aí Você tinha esse pensamento que cada esquina ia ver um jogador. Mas assim, não... Claro, a gente sabia que era difícil, os caras são o Barcelona, um dos maiores times do mundo. Mas de repente o cara passou, meu, e todo mundo numa naturalidade. Quando ele voltou, eu falei, meu, é o Luizito Soares, cara. Aí a gente perguntou primeiro pra diretora, meu, é muito absurdo. Vocês deram um puta rolê, velho, pra falar com o cara. Não. Aí a gente primeiro perguntou pra diretora, falou, pô, é muito chato se a gente pedir uma foto com ela. Ela falou, entendi que vocês iam perguntar pra diretora, tá vendo aquele fulano ali? É o Luizito Soares? Vai confirmar, não, deixa eu ver, pela dentição ali, pelo tamanho do dente é ele. Da mandíbula? Então, mas não, aí ela falou, não, você que sabe, pede aí. Só que ela não deu muita bola, porque ela tava muito acostumada com ele lá. Então ela tipo falou, se vira, se quiser, pede. E ele passou, daí a gente abordou ele e falou, Luizito, desculpa, a gente é brasileiro, eu sei que você tá aí. Tem como tirar uma foto sua? Nós somos seus fãs e tal. Você falando em português mesmo? Isso, falando em português. Nem tentou embromar um espanhol? Não, nem me atrevi, né? O cara já ia olhar e me morder lá. E aí a gente acabou conversando com ele rapidinho, ele numa boa. Ele falou, não, claro. Ele falou, eu só não posso demorar muito tirar com cada um porque eu tenho treino. Senão eu tirava numa boa. E, cara, tranquilamente. Aí, bater uma foto, todo mundo... O Luiz Soares me tocou, cumprimentei. Vocês ainda estupefatos com a presença? Claro, o cara é uma celebridade mundial, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo, então... E ele foi engraçado que ele pegou uma tradição... dar uma rosa para as esposas, né, os dia de São Valentim, ou um livro. Não me pergunte o porquê, mas até foi explicado, mas eu não me lembro. Aí o que aconteceu? Ele pegou uma rosa, comprou lá, pagou na escola da filha, levou pra mulher dele e foi embora numa boa, mas ninguém abordou o cara. Tipo, ninguém virava o olho pra olhar pra ele, assim, eles têm um respeito muito grande, por isso que a gente até ficou sem graça de ofender o cara, mas ele também entendeu que a gente era turista e tal, mas foi uma experiência legal. A gente até teve outro jogador que tava almoçando com a mulher, mas a gente não sabia que era jogador do Barcelona. Só depois que foram falar pra mim e pros colegas lá. Quem que era? Jordi Alba. Ele tava assistindo uma apresentação nossa, só que tipo, eu falei, sei lá quem é Jordi Alba, eu vou saber. Quem é Jordi Alba perto do Luizito Soares? Eu falei, sei lá, o cara tava lá com a esposa, comendo um camarãozinho, tomando uma caipirinha, que era o dia que tava oferecendo por ter brasileiro. Assistiu e a gente foi embora depois que... aquele era o Jordi Alba, vocês não conheceram? Eu falei, eu vou saber quem é. Não preciso e não quero. Mas enfim, eu gostei bastante de Barcelona. Até por essas experiências. A casa que eu fiquei era mais humilde, né? Que era o dono era de um brasileiro, era dono do quiosque lá que chama Chiringuito lá, quiosque, né? Os Chiringuitos. E daí esse Chiringuito aí era de um brasileiro, dava muita grana, eles são bem de vida. A esposa era comissária de bordo, e aí eles me acolheram lá também. Mas foi super legal, o cara tinha uns 5 anos a mais que eu e ele, meu filho, falava que era meu filho, tal, o Edu, gente fina pra caramba. É isso aí, galera. A gente foi mais ou menos breve, não quisemos nos alongar muito para não deixar o podcast muito longo. Se você quiser saber mais sobre nossas viagens, sinta-se livre para pôr isso nos comentários e pedir. A minha viagem mais recente agora, em 2017, eu vou estar publicando no meu canal pessoal. Quem quiser dar uma olhada, só ir no link. Assim que eu postar, vocês vão poder ter acesso e é isso aí. Letícia, Wellington, algum recado final? Nada? Então, valeu, Wellington. Muito obrigado por ter participado. Valeu, tchau. Aí, mano. James! Isso aí, ele dá um abraço aqui. Vem cá, dá um abraço aqui. Barulho de abraço. É isso. Valeu, falou!
Então, Elton, agora você vai puxar da Suíça. Não sei se foi exatamente igual. Da Suíça foi a mesma merda. Foi mal. Essa vai pros erros, no finalzinho.